Fala galera, professor Thiago Crepe aqui com a aula de números primos. O que são esses números primos, pessoal? Eles têm que atender duas características principais. Quais são elas? Olha só. Primeira coisa, os números primos, eles só podem ser divisíveis por um. Então vamos colocar aqui, ó. Divisível por um e divisível por ele mesmo. Só que, pensa comigo, se eu deixasse a definição somente assim, a gente teria que qualquer número natural seria primo, né? Por exemplo, pega o número 6. Ele é divisível por um? É. Ele é divisível por ele mesmo? Também é. Mas ele não é primo. Então essa definição aqui tá faltando uma coisinha. E que coisinha é essa, pessoal? Tá faltando falar aqui, ó, somente, beleza? Os números primos só podem ser divisíveis por um e só podem ser divisíveis por ele mesmo, né? Não podem ser divisíveis por outros. Então eu vou colocar aqui, ó, essa condiçãozinha aqui, ela faz ter uma terceira característica, que é não possui outros divisores. Beleza? Então agora sim, atendendo tudo, ó, tem que ser dividido por um, por ele mesmo e não possui outros divisores. Essa é a definição de números primos. Beleza? Então vamos lá, ó. Quais são os 10 primeiros primos? Então vamos colocar aqui, ó. Os 10 primeiros primos são. Vamos lá. O um, ele vai ser primo? Olha comigo. Ele é divisível por um? É. Ele é divisível por ele mesmo? Também é. Ele possui outros divisores? Não. Então ele atende às características, certo? Mas ele não vai ser primo. A gente vai falar do um, o porquê que ele não vai ser primo daqui a pouquinho. Beleza? Mas aguenta aí. Já que o 1 não é primo, a gente vai ter o primeiro primo sendo o 2. Se o 2 é primo, né, ele só é divisível por um e por ele mesmo, qual que é o próximo? O próximo vai ser o 3. E o próximo? Ó, o 4 não é, o 5 vai ser primo, o 6 não é, o 7 vai ser primo, o 8 não é primo, o 9 também não é primo, o 10 não é primo, o 11 vai ser primo, o 13, o 17, o 19, o 23, o 24 não é, 25 não é, 26 não é, 27 não é, 28 não é e o 29. Beleza? Pessoal, lembra o seguinte, esses números aqui, eles são infinitos, né? Eu posso continuar calculando aqui e eu vou ter infinitos números. Os números primos, os maiores que a gente tem, eles têm mais de 1 milhão de casas. Cuidado, não é que ele é 1 milhão ou alguma coisa, não. Pensa só, o número 1 milhão, ele tem 7 casas. Pensa no número com 1 milhão de casas. É um número muito grande, certo? Esses são os números, os maiores números descobertos. Procure na internet depois qual é o maior número primo descoberto. É bem interessante. E todo o nosso sistema de criptografia está baseado nessa característica dos números primos serem difíceis de identificar. Então, dá uma olhadinha depois na o que é a criptografia e como que ela funciona. Tudo está relacionado com números primos. Beleza? Bom, pessoal, então aqui a gente viu que são os números primos, vimos os 10 primeiros primos, agora vamos ver o quê? Vamos ver a decomposição desses números. Como assim, ó? Vamos colocar, ó, decomposição em fatores primos. O que que é essa decomposição em fatores primos, pessoal? Olha que legal. Se nós temos um número, ele só tem três possibilidades. Qualquer número natural que você pegue, ele só tem três possibilidades. Então, ó, ou ele é um, ou ele é primo, ou ele pode ser decomposto em produto de primos. Qualquer número natural, ele é um desses três aqui. Vamos
Vamos testar? Por exemplo, pensa no número 5. O 5 é primo, então ele está aqui. Ok. Pensa no número 1. Bom, 1 é 1, está aqui. Agora, pensa no 10. Pessoal, o 10, como é que eu posso escrever ele como um produto de primos? 2 vezes 5. 2 é primo, 5 também. E 2 vezes 5 dá 10. Qualquer número que eu quiser natural, ele tem que estar em uma dessas três características. Agora vamos ver como que funciona essa decomposição. Olha que bacana, pessoal. Vamos pegar um número maiorzinho aqui, ó. Por exemplo, pensa no número 24. Se eu pego o número 24, pessoal, como é que eu decomponho ele em fatores primos? Como é que eu descubro qual que é a decomposição em fatores primos do 24? Muito simples. A gente vai pegar o 24 e vai dividir pelos primos na ordem. Por isso que é importante a gente saber aqui, ó, quais são os primeiros primos. Então, qual que é o primeiro primo que eu vou testar? O 2. 24 dá para dividir por 2? Dá. 24 por 2 dá quanto? Dá 12. O 12 ainda dá por 2? Dá. Então eu vou continuar até não dar mais. Vai dar 6, certo? 6 ainda dá por 2. E 6 por 2 dá 3. Mas 3 não dá mais por 2. O que eu faço agora? Bom, já que o 3 não dá mais por 2, eu vou testar o próximo primo, que é o próprio 3. 3 dividido por 3 dá 1. Quando eu chego no 1 aqui, significa que acabou a decomposição. Então, repare que eu posso escrever o 24 como sendo 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Beleza? E aí, pessoal, eu queria comentar com vocês duas coisas sobre isso aqui. A gente viu que a decomposição é essa aqui, ó. Se você quiser testar para ver se dá certo, ó, 2 vezes 2 vezes 2 dá 8, vezes 3 dá 24. Ok. Mas, a primeira coisa que eu queria comentar com vocês é: percebam que se o 1 fosse primo, eu teria que começar pelo 1, certo? E quanto que daria 24 dividido por 1? Daria 24. E eu dividiria por 1 de novo, daria 24 por 1, 24. Então, se o 1 fosse primo, eu não teria a decomposição em fatores primos. Beleza? Então, 1 não é primo por conta disso. Tranquilo? Então, o 1 é uma convenção. Se o 1 fosse primo, eu não teria decomposição. Então, o que é mais importante? O 1 ser primo ou a decomposição? Obviamente, a decomposição. Beleza, pessoal? Então aqui, ó, a gente vai eliminar o 1 de ser primo. É por isso que o 1 não é primo. Beleza. E o próximo assunto que eu queria falar com vocês é o seguinte. Essa é a decomposição. Perfeito. Se você reparar aqui, ó, o 24 está decomposto. Ó, primo, 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 primo. Ele só tá decomposto como produto de primos. Mas não é comum vir assim. O que é comum vir, pessoal? É comum eu agrupar. O 2 aqui não aparece 3 vezes, então eu vou reescrever isso aqui como sendo 2 ao cubo vezes 3. Beleza? Porque o 2 apareceu 3 vezes. Então, para não ter que ficar escrevendo 2 vezes 2 vezes 2, imagina que ele aparecesse 40 vezes. Você ficar 2 vezes 2 vezes 2, 40 vezes? Não, você vai colocar 2 elevado a 40. Beleza? Como ele apareceu 3 vezes aqui, 2 elevado ao cubo. E o 3, como ele apareceu uma vez só, eu posso colocar 3 elevado a 1. Só que o 1 no expoente é indiferente, então eu posso ocultar esse expoente quando for 1. Então vai ficar 2 ao cubo vezes 3. Pronto, está definido. Beleza? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. Um grande abraço, valeu!